Não adianta só a gente jogar a morte e encher de sangue, né, as nossas telas. A gente precisa falar também, né, de quem são essas pessoas. A gente precisa tratar de maneira humanizada as nossas narrativas. E eu acho que, né, nesse complemento da Esther, eu acho que a Esther já trouxe muito, né, enquanto sociedade, né, o que esses espaços periféricos têm se ajudado. Mas a gente costuma, quando fala do luto das mulheres negras, a gente fala de um luto que ele é anterior até a coisa acontecer, porque essas mulheres têm preocupação desde o dia que os filhos, as filhas negras nascem, do que pode acontecer. Aí essas mulheres vivem um luto diante do ocorrido e depois na tentativa de ressignificar as memórias desses filhos, né? Há pouco tempo, um companheiro da Rede Jornalistas das Periferias, o Ronaldo Matos, eles receberam um comunicado. Morreu tal fulano aqui na nossa quebrada, na Zona Sul, e a gente quer que o Desenrola e Não Me Enrola, que é uma mídia periférica, faça cobertura, antes que a mídia faça, pelo amor de Deus. Aí o Ronaldo me ligou, porque sabe que eu falo sobre luto. Jéssica, como que a gente fala sobre isso? Aí, né, dei as orientadas e tal, mas isso, para mim, é um sinal de como a periferia agora sabe que existem suas próprias, né, seus próprios veículos de comunicação e nos procura, porque tem receio da Record chegar lá antes e fazer a narrativa estereotipada mais uma vez sobre aquela pessoa, né? Então a família vive o seu luto e vive uma tentativa, às vezes até difícil, né? Principalmente por isso que é tão importante a gente falar cada vez mais com os nossos colegas jornalistas, para ter muito cuidado quando a gente fala sobre essas mortes, principalmente as mortes, né, em decorrência da violência do Estado. E aí eu trago também uma fala do jornalista Kaique Della Polla. Ele cobre violência policial, basicamente, e o Kaique, ele fazia um levantamento no ano passado, mostrando que de 8 em 8 minutos morria uma pessoa negra, né, por bala, né, na cidade de São Paulo. E aí, uma coisa que o Kaique fala é que a morte, em caso de violência de Estado, é sempre tabu, porque você não pode falar. E aí eu relembro aqui, alguém comentou até nos comentários, a falta que faz Marielle, né? Então, a morte de Marielle, assim como várias outras, né, por violência do Estado, ou várias outras violências políticas, né, o racismo político também que tem por trás disso, são mortes que, às vezes, elas viram tabu nesses espaços, e essas mulheres acabam não comentando sobre a morte do filho, ou nem dando depoimentos para a mídia, ou por pessoas que poderiam dar certa visibilidade, porque elas têm receio delas também morrerem, né? Elas têm receio do que pode acontecer com elas se falarem sobre isso. Então, tem medo. Então, o luto, infelizmente, nesses casos, pode também estar ligado, né, ao receio, ao medo, né, dessas famílias. É claro que existem outras famílias, outras mulheres também, que estão reunidas em movimentos, como as mães de Osasco, as mães de Maio, as mães de Manguinhos, várias mulheres no Rio de Janeiro, né, e no Morte Sem Tabu e no Nós Mulheres da Periferia, a gente já falou sobre essas mulheres também, mas é muito cuidado na hora de fazer essa cobertura, porque algumas dessas mulheres vão querer estar reunidas nesse movimento e outras não acham que é esse momento. Cada morte ou cada família é uma realidade, por mais que elas estejam ou na favela ou na periferia, são realidades distintas. Então, cabe a nós que estamos registrando isso, e às vezes, Tom, a gente, enquanto jornalista, acha que a gente vai ajudar muito contando uma história, mas às vezes aquele não é o momento. Então, a gente tem que ter essa percepção. A história do Miguel, eu entrevistei a Mirtz 1 ano depois apenas. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção e cuidado também, seja a gente, né, enquanto jornalista, escritor, ou a gente que está falando sobre isso, para nossa empatia não virar algo exacerbado, que inclusive pode até atropelar a pessoa que está enlutada.